Boa noite a todos. Bom, é um prazer estar aqui falando para vocês. Esse tema é um tema muito caro no direito penal, principalmente no direito penal brasileiro, que tem sido pouco trabalhado. É um tema que eu tive a curiosidade de estudá-lo e de escrever sobre ele, que foi esse livro que eu lancei há um tempo atrás, porque eu estudava nos manuais de direito penal e eu via que tinha um parágrafo, às vezes 4, 5 linhas, tratando de um tema que é tão importante para uma sociedade desigual, igual a sociedade brasileira. Então, na realidade, pode passar o slide, o que me incentivou a escolher esse tema foi exatamente essa frase aí do Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Era o silêncio dos bons penalistas, o silêncio dos bons juristas em verificar no dia a dia um direito penal extremamente injusto, extremamente seletivo e um direito penal extremamente repetidor de conceitos. Então a ideia desse tema e a ideia da coculpabilidade, e o que eu vou pretender trazer para vocês aqui hoje, é uma visão crítico-reflexiva do direito penal. Portanto, a minha ideia não é só passar pela dogmática jurídico-penal. A minha ideia é também tratar da criminologia, da política criminal e propor, quem sabe, uma aproximação entre essas três áreas, ou essas três ciências afins, né, do direito penal. Pode passar. Bom, então por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema por existir essa seletividade do direito penal. O que significa isso? Essa seletividade do direito penal. Nós temos hoje, e as estatísticas criminais comprovam isso, e existe também um silêncio em relação a elas, um direito penal direcionado. Um direito penal que seleciona quem ele vai punir. Quando eu trato da criminalização primária, e eu digo criminalização primária, a polícia, os principais atores que trazem a criminalidade, a criminalidade secundária, que é essa trazida pelos juízes, pelos policiais, pelos promotores, ela é incitamente seletiva. Por que isso? Porque se pune, e as estatísticas comprovam, apenas uma camada da população. O direito penal, ele é direcionado para quem não tem condição socioeconômica. Ele é um instrumento de controle social da pobreza. E a partir do momento que se analisa e se tem a noção de que há uma seletividade, tanto primária, na criminalização primária, quanto na criminalização secundária, nós passamos a olhar o direito penal com uma visibilidade crítica, com uma filtragem crítica. E nós podemos observar que existe hoje uma verdadeira guerra contra a pobreza. Está na moda, né, você arrumar um inimigo. Depois eu vou falar do inimigo, né? É a guerra contra o tráfico, a guerra... Por quê esse termo guerra? Quando a gente utiliza esse termo guerra, tudo vale. Eu posso rasgar a Constituição, eu posso rasgar direitos fundamentais, e eu sempre tenho uma justificativa para fazer isso. Por quê? Eu estou numa guerra. E na guerra vale tudo. Então, essa guerra contra a pobreza, né, contra a pobreza, ela se transformou numa verdadeira guerra contra os pobres. Nós estamos vivendo hoje o que a gente chama de judicialização da pobreza. Tanto na parte de criminalização primária, onde o legislador, que é o detentor do poder econômico, faz leis em benefício próprio. Quando eu digo que se eu cometo um crime de alta periculosidade social, vamos dizer assim, de alta potencialidade, melhor dizendo, social, de desvio de verba pública, de milhões que poderia estar sendo empregado na saúde, na educação, em todas essas áreas sociais, e digo na lei que se a pessoa paga e xinga a punibilidade, a qualquer tempo, segundo o entendimento majoritário da doutrina, eu estou fazendo uma judicialização ou uma criminalização primária seletiva. Eu já estou, na própria legislação, trazendo uma ideologia que beneficia a camada mais abastada da sociedade. E essa ideologia da criminalização primária seletiva, ela se incorpora na criminalização secundária. Por quê?
o policial, o próprio juiz, o promotor, ele é imbuído dessa ideia de que a classe dominante, o rico, vamos dizer assim, em linguagens mais claras, ele não comete crime ou ele não pode ir para a cadeia. De vez em quando a gente tem uns que vai. Igual nos Estados Unidos também, de vez em quando alguns vão. A gente acha que vai muito, mas eu vou falar que não. Nem sempre. Então, essa ideia de criminalização primária e secundária relacionada a quem tem uma condição socioeconômica menor, diminuta, é o tema que nós vamos tratar em relação à palestra de hoje, que é a co-culpabilidade. Eu vou começar com o conceito de ação penal. Eu vou procurar ser bem didático, porque falo basicamente para alunos e não sei de que períodos estão cursando. Eu acho que o auditório é heterogêneo, então eu tenho a obrigação de tentar ser claro e didático. Ação penal. Qual seria o conceito de ação penal? Os livros dão vários conceitos, o que é normal, de acordo com o gosto, a aptidão, a formação de cada autor. O meu conceito seria o seguinte: ação penal é o direito subjetivo público, um direito subjetivo público, autônomo, abstrato, porém conexo a uma relação de direito material alegada, de manifestar em juízo uma determinada pretensão que vai ser satisfeita à luz da aplicação da lei penal. Daí que seria uma ação penal. A ação penal é espécie do gênero ação. Eu trabalho com a teoria geral do processo, diferentemente de alguns autores hoje mais modernos do processo penal, que criticam a teoria geral do processo e procuram caminhos diferentes. Eu fico com a escola chamada paulista, cujos fundamentos são de Liebman, Henrique Túlio Liebman. E me parece que esse sistema com o qual trabalho é lógico e responde a todas as necessidades do profissional do direito. Por que a ação seria um direito subjetivo? O que é direito subjetivo? E aí já é uma discussão enorme, autores até que negam a própria existência do direito subjetivo, como Leon Deguy, há muito tempo, na França, e outros autores mais. A professora Ada diz que a ação não é um direito subjetivo, é um poder jurídico, mas só que não explica em que sentido está usando a expressão poder jurídico. É preciso explicitar em que sentido estou dizendo, é um direito subjetivo. Eu uso a expressão muito simples de Hélio Tornag, um autor antigo, mas para mim um dos maiores do processo penal em todos os tempos no Brasil. O direito subjetivo é a faculdade de exigir de outrem uma prestação. Quando eu exerço o direito de ação, eu vou exigir, no caso do Estado, a chamada prestação jurisdicional. Que o Estado proíbe a vingança privada. É crime o exercício arbitrário das próprias razões. É crime. A autocomposição é muito rara no processo penal. Hoje nós temos a transação penal lá no juizado especial criminal, mas nem sempre é possível e às vezes é vedada mesmo, tendo em vista a gravidade do delito. Então o Estado diz que não pode fazer justiça pelas próprias mãos. E a autocomposição é muito difícil, muito complicada no processo penal. Eu tenho que prestar jurisdição para resolver o conflito de interesse que surge aí. Falar um pouco sobre o processo penal e principalmente essa difícil coexistência do processo penal e Constituição, essa sociedade que a gente vive hoje. Mas antes de entrar no processo, eu acho que é muito importante que vocês façam uma leitura um pouco mais aberta das coisas. É fundamental nessa sociedade complexa em que nós vivemos que se faça uma leitura interdisciplinar desse fenômeno que é a violência. Porque senão vocês vão ficar
achando que o direito penal vai dar conta de todos os males do universo. E não é assim. Antes de chegar no processo, vocês precisam pensar que antes do processo vem o direito penal e junto com ele o crime, que é o nosso objeto depois de trabalho. Então, começar a entender que, primeiro, crime, violência sempre existiu, sempre existirá. Vivemos épocas de campanha eleitoral, cada político pregando uma solução milagrosa para a violência. Isso é uma falácia, velho. Violência sempre existiu, sempre existirá, não é um resto anacrônico de uma civilização bárbara em vias de extinção. Nós somos seres essencialmente, ontologicamente violentos, naturalmente violentos. Então entendam, é claro que nós vivemos um momento de violência excessiva, a violência urbana atingindo um patamar insuportável praticamente. Mas entendam que o direito penal ele funciona como um elástico. Até um ponto ele vai, ele tem uma elasticidade para dar conta dessa complexidade que é o crime. Mas depois disso não vai, velho. Ou ele para, ou ele rebenta. Nós temos que lançar mão de outras soluções também. Então, pensem que o direito penal não vai resolver tudo, não é a tábua de salvação e, portanto, nós estamos recorrendo a ele de forma excessiva, achando que vai ser a solução para todos os males. Tudo é crime. E quando tudo é crime, nada é crime. E o que nós temos hoje é uma panpenalização. Tudo é crime. É claro que o sistema penal não dá conta de proibir e coibir todas as condutas e nós temos essa molesta sensação de impunidade. Então, o direito penal está falhando. Está excessivo. É hora de parar, retomar para aquilo que realmente vale a pena. Por outro lado, nós temos que fazer um meia-culpa e botar a mãozinha na consciência. Ainda falava agora com o professor Afrânio sobre isso. Tem alguns livros, o pessoal da antropologia faz uma leitura muito interessante desse fenômeno sociedade. Pensem, que sociedade é essa? Ou seja, um direito para quê e para quem nos remete a essa pergunta. Que sociedade é essa que nós vivemos? Parem e pensem, nós vivemos uma sociedade hipócrita, que usa uma moral à la carte. Nós somos hipócritas, nós escolhemos a moral que nós vamos vestir hoje, e não raras vezes o mesmo moralista de plantão durante o dia, à noite é o pedófilo, é o cara que lava dinheiro, é o cara que financia o tráfico, é o mesmo pedófilo, é o mesmo cara que de noite vai cometer os crimes mais graves possíveis lá, muitas vezes na internet, na impessoalidade do computador, e durante o dia prega de moralista. Essa é a sociedade brasileira. Isso nos leva também a perguntar qual é o nível de contribuição que nós estamos dando para a violência que aí está. Porque nós somos hipócritas, velho. Nós pregamos tolerância zero para o outro e tolerância 10 para nós e a nossa violência. Pô, eu sou advogado há mais de 20 anos. No meu escritório nunca ninguém entrou e disse: doutor, eu cometi um crime. Não. As pessoas entram e dizem: doutor, eu tenho um problema. Nós temos problemas, os outros cometem crimes. Isso é sintomático de que as coisas não vão bem. Então é claro que a gente precisa compreender onde é que entra tudo isso para chegar no processo. Olha, velho, agora início do ano, abril, o papai de vocês está lá fazendo a declaração de imposto de renda, enlouquecido, nervoso em casa. É claro que a sonegação do papai é sempre culposa, né? Ele sempre esquece de declarar algo. O meu cliente é que é um mega sonegador. Faz parte da nossa hipocrisia. É sempre uma satisfação renovada retornar a Minas, agora nessa instituição, para conversar com vocês sobre o novo Código de Processo Civil. Como é do conhecimento geral, desde 2010, nós temos esperado pela aprovação do novo Código de Processo Civil. Em dezembro daquele ano, o então anteprojeto foi aprovado e encaminhado para outra casa legislativa. E agora, em março de 2014, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do novo Código de Processo Civil, encaminhando em seguida ao Senado Federal, e dizem que teremos de fato um novo Código de Processo Civil aprovado, talvez no final de novembro, mais tardar, início de dezembro deste ano, dando-nos a perspectiva de termos no próximo a vigência do novo Código de Processo Civil. E a aprovação do novo código é algo muito impactante na vida, não só do estudante do direito, como do operador do direito, do modo geral, do advogado, do juiz, do promotor, porque não estamos falando de uma lei que apresente 20, 30 ou 40 artigos, mas num código completo, integrado por mais de 1000 artigos. E talvez aconteça com a geração de vocês o que aconteceu com a minha. Eu me graduei em Direito em 1993, e pouco tempo depois, nós fomos surpreendidos pela aprovação do novo Código Civil, especificamente em 2002.
a minha geração foi forçada a estudar o novo direito civil sem a ajuda dos mestres, sem a ajuda dos professores já fora da banca universitária. Eu morro de pena, por exemplo, do estudante que hoje está no 9º período da faculdade, no 10º período da faculdade, no 8º período da faculdade. Morro de pena do ponto de vista processual, porque grande parte do estudo até aqui realizado, ele vai ser descartado, ele vai ser, entre aspas, jogado fora, e será necessária a compreensão, o estudo do novo Código de Processo Civil. Mas isso é algo que vai ser resolvido, isso não é um desastre. Um desastre é perdermos um filho, é perdermos uma pessoa muito próxima. Isso é apenas um infortúnio, uma coisa do dia a dia que vai ser superada, evidentemente, por todos nós. O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim conversar com vocês sobre as principais modificações que serão impostas por esse novo Código de Processo Civil, tentando ser útil a vocês. Eu vou estudar os atos processuais na sua sequência lógica, examinando o que temos hoje e o que teremos a partir da vigência do novo Código. E inicio, como não poderia deixar de ser, pela petição inicial, é o primeiro ato do processo.